fica melhor. E aí já deixa gravado também. Deixa eu descer aqui. Permite. How long are we planning to talk? Ok. Ruben, quanto tempo que a gente vai falar, mais ou menos? Uma hora, mais ou menos. Hora? Uno? Yes, 1 hour. 1 hour. Okay. Approximately. Okay. Excelente. Pronto. Aí. Pronto. You like this instead of Portuguese, so, man. Estamos ao vivo. Hablo español un poco. Um poquito de pouquinho. That's good. Yeah. Vou iniciar aqui, né? Estamos ao vivo na primeira live aqui do Instituto Arminiano Brasil, dessa vez com os dois doutores John Mark Hicks e o Alcino Júnior. É um prazer termos eles aqui. A gente vai discutir um pouquinho sobre providência divina, sobre arminianismo em geral. E aí eu estou aqui com a participação do Gabriel também, que vai ser o nosso tradutor, né, para ter essa conexão junto com o Hicks. E aí eu vou pedir para o Hicks se apresentar um pouco e depois o Alcino. Pode ser assim? Todo mundo ok? Tá, posso traduzir para ele? Pode sim. John, we're making like our first live from the Institute Armenian Brazil. He's Ruben, he's Alcino, you're Mark, and I'm Gabriel. So we will begin it to make a talk about Arminianism, predestination, that kind of thing. Okay, very good. Thank you. Happy to be here. Feliz por estar aqui. Se ele puder se apresentar. Acho que Tá. John, can you make like a presentation of yourself? Yes. Let's see, I've been a professor in university for over 40 years. I am now retired. I was professor of theology, but my emphasis has been historical theology. My training was at Westminster Theological Seminary in Philadelphia, Pennsylvania, USA. Do you want me to pause for you to translate? Yeah, please. Okay, there we go. Yeah. Ele foi professor de teologia, mais de 40 anos, agora aposentado. Se formou nos Estados Unidos, na Filadélfia, com a ênfase em história. Teologia histórica, obrigado. And I wrote my dissertation on Arminius and the 17th century Dutch theological scene. Ele escreveu a sua dissertação sobre Armínio e a teologia do século XVII, a cena do século XVII. I've enjoyed teaching for many years, and it's been a pleasure to see students develop and grow and become pastors in their own churches. So it's been a real joy. Ele gostou muito de ser professor, de ter sido professor, de dar aula para alunos, ver eles crescerem, se tornarem pastores nas suas próprias igrejas. That's a blessing. And thank you for having me here. This is very good. Thank you. E obrigado por me receberem aqui. Isso é muito bom. Obrigado. O Alcino também puder se apresentar, né? Melhor do que a gente falar sobre ele falar sobre ele mesmo. Perfeito. Bom, me chamo Alcino Júnior, eu sou professor de teologia, também sou advogado e produtor de conteúdo digital aqui nas redes sociais a respeito de teologia já há muito tempo. Você quer que eu vá falando para você traduzir para ele ou quer que eu vá parando para você traduzir para ele? É bom, por favor. Tá bom. Obrigado. He said, I'm Alcino. Você é professor de teologia ou só estudante? Professor de teologia, isso. He's a theology professor and also an advocate. Isso. E produtor de conteúdo digital de teologia também. And a digital producer of theology. Okay. E a minha história com o arminianismo começa na internet
por volta do ano de 2005, mais ou menos. So around 2005, his history with Arminianism begins in the internet. Okay. Eu era adolescente, né, ainda, e eu comecei a me interessar por esse tema, só que a gente não tinha nada praticamente em língua portuguesa. He was a teen at the time, and he started to get interested in this kind of subject, but in the time we hadn't a lot of Portuguese content about it. E aí a gente começou com esse trabalho de tentar traduzir pequenos textos, criar fóruns de discussão, e foi uma coisa assim bem pioneira que a gente começou aqui, porque esse tema não era muito trabalhado no Brasil de maneira técnica. So they began like discussions and translations of phrases and little texts of Arminianism, translating it for Portuguese. So it was like an pioneering in this area. E aí depois, quando surgiu o Facebook, eu criei um grupo chamado Arminianismo lá no Facebook, que se tornou o maior espaço de discussão arminiana do Brasil. So when Facebook started, he kind of founded a page called Arminianism, and he started the discussions of the team in Facebook here in Brazil. E a partir daí as editoras, né, começaram a ver que realmente havia ali então um grupo de pessoas interessadas no assunto, e de uma certa forma isso contribuiu também para que obras fossem publicadas em português e autores brasileiros também surgissem para tratar desse assunto. So from that time on, other people start to write about it. Editors started to post about it, to write about it, and that was the beginning of Brazilian authors about Arminianism. Okay. Basicamente é isso. E venho falando disso aí até hoje. So he's still talking about it till today. Excellent. Thank you for that. Thank you for sharing that. That's wonderful. I'm glad you're having. I'm glad you have this interest, and I'm grateful for your participation in it over the years. This is wonderful. Ele agradeceu. It's an honor for me. Ele agradeceu pela participação, por você ter tido esse interesse, por você ter começado esse projeto. Obrigado. Perfeito, gente. Eu vou começar já propondo um tema aqui para essa live, para a gente discutir. Não quero me ater muito ao tema, mas só para nortear um pouco a gente. Se quiser traduzir para ele, Gabriel. So Ruben will begin it, like the discussion. He will bring one point, but don't want to just stay on it. Okay. It's for the entrance. Very good. Teria sobre providência divina. E aí eu vou pedir para o Alcino explicar um pouco sobre o que é providência divina na concepção arminiana. E aí, se o Hicks depois quiser pontuar algumas coisas, que eu vejo que ele tem alguns materiais sobre. Tá bom. It's about divine providence. So Alcino will start talking about the definition and what it is, and then we will pass to you, Hicks. Okay. Perfeito. Quando a gente fala de providência divina, a gente está falando de um tema muito amplo, né? Existem vários pontos que a gente poderia abordar dentro dessa temática. So when we start to talk about divine providence, it's important to know that it's a very wide theme, and we have like a lot of perspectives and points on it. E aí eu acho que dentro do que a gente está propondo aqui, seria interessante falar da questão da providência divina no âmbito da salvação humana, né? No âmbito da salvação. So for now we will begin with the divine providence on the human salvation. Dentro disso, é importante a gente começar já tirando um mito que existe a respeito do arminianismo e deixando claro que para nós arminianos a salvação ela é
totalmente providenciada por Deus. So just to begin with, it's important to kill the myth about Arminianism. So we will start saying that we as Arminians believe that all the salvation is only by the providence of God. O que o homem faz é tão somente responder a essa ação que vem da parte de Deus. What the man does is only to answer for that providence of God. Mas é Deus quem providencia todos os meios para que o homem seja salvo. But it's God who gives all the ways for the man to be saved. E aí, a partir disso, a gente pode, então, trabalhar alguns aspectos dessa providência, como, por exemplo, a questão da expiação, dentre outras coisas que a gente pode conversar aqui também. So from that point on, we can begin to talk about the... Perdão, você conseguiria repetir o final? A expiação, about the salvation. Isso. Foi? Yes, very good. Very good. Do you want me to, are you talking or you want me to respond? Or you want to ask a specific question? Você está falando? Você quer que eu fale? Você vai fazer alguma pergunta específica? Não, ele pode falar. Se quiser agora, eu queria que ele falasse um pouco sobre a questão da providência. Now you can talk a little bit about the Okay, providence. all right. Thank you. Salvation in our Armenian understanding is always about grace. It's about how grace begins our salvation, sustains our salvation, and will complete our salvation. Então, para a Armínia, a salvação é somente pela graça. Como ela inicia a nossa salvação, como ela mantém e como ela termina a nossa salvação. God always makes the first move. God takes the initiative. Então, Deus sempre faz o primeiro movimento, ele sempre tem a iniciativa. And God empowers and enables us to persevere and live by faith. Então, Deus nos empodera e nos capacita a realmente vivermos pela fé. And God will complete and save us by the resurrection and with eternal life with God. Então, e ele vai completar isso através da ressurreição e da nossa vida eterna com Deus. So the point of the idea about grace is that God is always moving and God is always sustaining and empowering and completing. Então, o ponto da graça é que Deus sempre nos mantém, nos empodera e nos mantém na graça. And yet here's the balancing point within Arminianism. E esse é o ponto de equilíbrio do arminianismo. God invites humans to participate in this process and doesn't coerce them into this process, doesn't force them into this process. Deus convida o ser humano a participar desse processo. Ele não força, ele não obriga o ser humano. So one of the key differences would be, is grace resistible? Então, um dos pontos-chave é: a graça é resistível? And of course, the Reformed theology argues, going back to Augustine, that grace is irresistible, that when God decides to save you, you are going to be saved, whether you like it or not. Right? Que aí tem a diferença-chave, por exemplo, com a teologia reformada, que diz que Deus quer salvar você, então você vai ser salvo. But Arminians want to suggest, I think, that, or Arminians suggest that this is God's invitation. God's call is an invitation. It's not a coercion. Então, o que Armínio ele propõe, o que ele sugere, é que Deus ele não está obrigando, ele está ofertando. Now, some people hear that as, oh, it all depends on me now. Então, algumas pessoas vão ouvir isso e vão falar assim, então depende de mim agora. No, if it all depended on me, it would never happen. Não, se dependesse de mim, nunca ia acontecer. Rather, God is
the initiator, sustainer, completer all along, and I am choosing to participate in God's invitation that empowers me to choose, empowers me to respond to God. Então Deus ele inicia, ele mantém e ele completa. O que nós fazemos como seres humanos, nós somos convidados a participar desse processo pela graça de Deus. So this contrast that is often set up, that Reformed theology is all about grace and Arminianism is all about free will, that's a false dichotomy. Então, nós temos uma falsa dicotomia de que diz que a teologia reformada prega a soberania de Deus e o arminianismo ele prega somente o livre-arbítrio. Arminianism basically says that God invites us to participate in what God is doing, and we give ourselves over to that by God's grace. We could only do it by grace. It's all by grace. Então, na verdade, o que o arminianismo está falando é que nós somos convidados e nós escolhemos participar desse processo com Deus somente pela graça, só pela graça. So, want to respond or comment on that? Yeah. Alguém quer comentar alguma coisa, falar em cima do tema? Perfeito. Eu posso... O Alcino quer falar? Não, pode falar. Só uma questão que eu gostaria de esclarecer é que o senhor falou em um artigo em 2012 no Trinity Journal. Vou falando pausadamente porque é um pouco longo a pergunta. Obrigado. So I'll begin my question. In 2012, you posted an article. Isso. O senhor argumenta que Armínio ele afirma, junto com a teologia reformada, uma providência meticulosa. So you said in your article that Arminian, with the Reformed theology, affirms that... Perdão, fala o final da teologia meticulosa. Uma providência meticulosa. Ele afirma, junto com a teologia reformada, uma providência meticulosa. Affirms an meticulous providence. Okay. Que Deus concorre especificamente com cada evento, inclusive o mal, de forma que nada ocorre sem um concurso divino. That God, not wide, but he concurs with even the evil processes, the evil part of the history. Yes. He knows it. E alguns teólogos calvinistas diriam que essa providência meticulosa arminiana é, na prática, um concurso divino calvinista. So some Calvinists, some Reformed ones will say that this meticulous theology will be like just the same as the Reformed one. E que a única diferença real estaria na eleição e na irresistibilidade da graça. And the only real differences will be on the election and the resistance of grace. O senhor, aí, finalizando a questão, o senhor concordaria que no plano da providência geral, arminianos e os reformados têm mais em comum do que normalmente se reconhecem? So, would you say that in the general panorama, Arminianists and Calvinists have more in common than normally talked about and refers as to? Yes, I think classic Arminianism, like Arminius himself, for example, there's much more in common than there is difference. Então, ele entende que Armínio ou arminianismo clássico tem muito mais em comum do que diferenças. And let me talk about this particular point that you're raising about meticulous providence. E eu quero falar um pouco especificamente sobre esse ponto que você levantou da meticulosidade divina. Por favor. Meticulosa, perdão. Let me suggest what is common and what is different about meticulous providence between Reformed theology and Arminianism.
Então, só para dizer o que é semelhante e o que é diferente na teologia arminiana e reformada. When someone uses the phrase meticulous providence, that can mean or be synonymous with a kind of determinism. That is, God is so meticulous that God has decided what is going to happen. Então, quando alguém fala sobre a providência meticulosa de Deus, ele pode estar se referindo a que Deus é tão meticuloso que ele determinou tudo que vai acontecer. But the origins of that English phrase, meticulous providence, is about whether there is any gratuitous evil in the world, whether there's any pointless evil in the world, whether there's evil that was by chance or just happened. Só que, se você for na origem dessa palavra, dessa expressão em inglês, que é a providência meticulosa, você vai ver que ela se relaciona com a seguinte questão, a questão do mal sem sentido, o mal sem razão. So, for example, open theist would suggest that God gives a general permission about the order of the world in which it is created, but God does not decide or have any sense of permission for specifics, specific actions. Então, se você for para os textos abertos, the open texts, você vai ver que quando eles se referem a isso, eles estão falando. Deixa eu relembrar só um pouquinho. Isso, que Deus ele age de uma maneira geral e não necessariamente objetiva e pontual em cada situação. So we have two positions here. One that says meticulous providence is God decides what's going to happen and determines it. And the other side is a rejection of meticulous providence that says God is not making specific decisions about what's happening in the world at all. Então, de um lado, a gente tem a providência meticulosa que diz que Deus ele determina exatamente tudo o que vai acontecer. E do outro lado, nós temos quem diga que Deus ele não tem necessariamente uma ação direta a respeito de cada ação que vai ser tomada. And I think this is where Arminius comes between those two extremes. E é aí que eu entendo que Armínio ele vem entre esses dois extremos. In contrast to open theism, Arminius says, no, God is not only giving general permission, but God is giving specific permission. Então, os textos abertos, eles vão dizer que Deus, ele não... Can you repeat the last phrase, please? Yeah, that God is giving specific permission. Que Deus, ele não está necessariamente dando uma permissão específica. So, for example, let's say my son was sick, and I pray to God for God to help my son, to heal my son. Right? Então vamos dizer assim, por exemplo, meu filho ficou doente, eu oro a Deus pedindo que ele cure meu filho. The open theist is going to say, well, God has provided an order within the world to help people heal my son. Então o texto aberto ele vai dizer que Deus ele age. He what? God what? God has provided the materials in the world, the science in the world. Yeah. Que Deus vai providenciar a matéria do mundo, por exemplo, a ciência, para ajudar meu filho. But I think Arminius would want to say something more specific than that, that when we pray, we are asking God to pay attention to this specific thing and make a decision about whether to heal or not heal. Mas é aí que eu entendo a posição de Armínio, que ele diz que Deus ele vai agir especificamente nessa situação, a respeito especificamente sobre a decisão de Deus de curar o meu filho ou não. So in that sense, there's meticulous providence in, well,
In that way, there is a meticulous providence whereby God is answering prayers and making specific decisions about yes or no or wait. God's involved in the world. Então é aí onde Deus se envolveria, como ele teria decisões sobre curar ou não, fazer ou não fazer. God is meticulously involved in the world, engaged with our specific situations and circumstances. Deus está meticulosamente envolvido com as nossas vidas e com as circunstâncias das nossas vidas. Whereas Reformed theology says it's already decided. God has already decided whether my son is going to be healed or not. E a And my teologia prayers don't reformada, matter. Yeah. e a teologia reformada vai dizer assim, que Deus ele já decidiu se meu filho vai ser curado ou não. Então a oração realmente não importa. Já So foi I think, decidido. I think there are kind of three ways of thinking about this. Então eu acho que são 3 maneiras de se pensar sobre isso. And, there are probably all kinds of ways in between. E claro, existem outros caminhos entre esses. But in general, one way of thinking about meticulous providence is that God has determined everything. Mas em geral, a providência meticulosa, uma das maneiras de pensar sobre isso, é que Deus ele já definiu o que vai acontecer. Or rejecting meticulous providence and saying God's not involved in the specifics of our lives. God has just given us this general creation order in which we operate. Ou a gente pode rejeitar isso e dizer que Deus ele nos dá os materiais para nós agirmos. Deus já criou as coisas, então nós temos, por exemplo, a medicina para lidar com isso. But Arminius, I think, wants to say, no, God is involved in the specifics of our lives. He's involved in the meticulous details of our lives, but he's not involved in a deterministic way, but involved in an engagement, a relational way. Então é aí que entra Armínio. E ele diz que Deus ele se relaciona de maneira específica e meticulosa com cada situação, de maneira relacional e não determinista. So in one last point, and then I'll open it up for whatever comments we want to have. Só mais uma pontuação e daí eu já vou abrir de volta para mais algum comentário. Another way of framing this is to think about the idea of concursus or concurrence in theology of providence. Agora eu não vou saber traduzir bem a palavra. Yeah, concurrence. Something happening simultaneously, to concur, to come together. Ah, o concurso. Concurso. Agora eu vou falar um pouco sobre o concurso das coisas, a maneira com que elas atuam. Isso. Yeah. For open theism, there's no concursus. There's no concurrence. Então, para o teísmo aberto não existe isso de tudo estar alinhado e agir somente dessa maneira. In Reformed theology, the concurrence is the dominance of the primary cause. God causes it, everything. Então, a conclusão da teologia reformada é que Deus ele vai agir de maneira específica, ele vai tomar a decisão a respeito daquela situação. But for Arminius, the concurrence is, when it comes to the good in life, God is an active, concurring, positive contributor. God is the one who causes our good. But when it comes to evil, God permits evil. He doesn't act evil. In other words, we don't want God, or Arminius doesn't want God to be the author of sin. E daí entra o arminianismo, onde Deus ele vai agir diretamente no bem, mas não no mal. Ele vai permitir o mal, não sendo ele assim, portanto, o criador ou aquele que faz a ação do mal. So for Arminius, concurrence is that God sustains us and that God gives us the ability, the capacity, and that God is going to be involved in the effects. But when it comes to the decision to do evil,
God is not an active agent. God is giving permission for that act. Então, quando se trata do bem, é onde Deus age através da graça, das nossas decisões, da nossa capacitação, mas no mal, Deus não tem uma ação direta. And God gives permission because one values the nature of freedom as one of relationship and not coercion, and also because this is otherwise, if God did not give the freedom, otherwise God would be the one who is the author of sin. Então aí também entra a ideia de liberdade que Deus nos dá, porque se Deus não nos desse liberdade em relação ao problema do mal, Deus seria o autor do mal, pois ele mesmo decidiria. So I'm open to questions or comments. Share your perspective. Perguntas. Perfeito. Eu quero agora, puder o Alcino dar 2 dedinhos de contribuição também. Eu creio que o Hicks ele explanou muito bem, mas eu acho que o Alcino ele pode explicar também com um olhar mais da teologia tupinanquim, né? Sabe, assim, a gente sabe dos desafios que tem o arminianismo, e aí o Alcino ele pode lidar bem com isso e transmitir também para o público. Se o Gabriel quiser transmitir um pouquinho um resumo do que eu falei. So now Alcino will talk a little bit with a more Brazilian perspective about it. Bom, eu acho que, tecnicamente falando, o Hicks ele já foi perfeito no que ele falou, mas eu queria trazer uma reflexão sobre um ponto de vista um pouco mais devocional dessa questão da providência meticulosa. Perfeito. So I think Hicks was perfect in what he said. He was complete on what he said, but I want to bring now a more devotional perspective on it. Porque quando a gente fala dessa providência meticulosa, a gente precisa entender a importância que essa questão tem na nossa espiritualidade. So now when we talk about meticulous providence, we have to understand the deepness of that specific point in our devotional lives. Porque quando a gente entende isso, a gente percebe que o nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas, ele se importa individualmente com cada um de nós. So because when we understand it, we understand that God cares about each one of us, about each situation that we're living on. Ainda que Deus seja aquele que a gente conhece como o totalmente outro, né? Mas ele também tem esse relacionamento pessoal com cada um de nós e se importa com as nossas dores, com as nossas dificuldades, com tudo isso. So even though we understand that God is the full, powerful, and the complete author, we understand also that God cares about each aspect of our lives. Então, a ideia da providência meticulosa, ela é muito importante porque ela aproxima Deus de cada um de nós, não que ele já não estivesse próximo, mas a gente consegue compreender melhor que a ação de Deus não é uma coisa abstrata, ele está agindo agora nas vidas de cada um de nós. So that's why the concept of meticulous providence is so important, because now we can understand that God is actively acting on our lives, is acting now on our lives. Yes, thank you. Excellent. I totally agree. Yeah. And if I could press that point, is it okay for me to go further, to press the point a little bit? I think so. Just a sec. Okay, he's not finished. Okay. All right. Então, você foi perfeito no que você falou, foi muito bom. Eu posso só fazer uma pontuação, aprofundar um pouquinho isso? Claro, por favor. Yeah, you can.
Because I think this Arminian notion of meticulous providence, or the Arminian notion of concurrence in God's activity, is a resource for wonderful meaning in our lives as we relate to God. Então, eu entendo que esses conceitos da ação simultânea de Deus, da providência meticulosa de Deus nas nossas vidas, que essas ações são muito importantes. So my first wife died when I was 22 years old. Então, porque a minha primeira esposa morreu quando eu tinha 22 anos de idade. And we prayed about her surgery. E nós oramos pela sua cirurgia. And we hoped we wanted to correct a particular problem so we could have children. E nós queríamos corrigir um determinado problema para que nós pudéssemos ter filhos. But she died as a result of the surgery. Mas ela morreu por resultado da cirurgia. Now, I could say God had no control over that. Então eu poderia dizer, Deus não tem controle sobre isso. Or I could say God decided before the world began that she was going to die. Ou eu poderia dizer que Deus decidiu que isso ia acontecer, que ela ia morrer desde antes da fundação do mundo. But from my perspective, for whatever reason, God permitted her to die. Mas, but what the beginning, please. God gave, for whatever reason, God permitted her to die. Mas por qualquer que seja a razão, Deus permitiu que ela morresse. So what would meticulous providence say about that? Então, o que a providência meticulosa falaria sobre isso? It seems to me it would affirm that God is so sovereign over evil in the world. Na minha perspectiva é que Deus, ele é tão soberano sobre o mal do mundo. That evil does not dethrone God. It doesn't knock God off the throne. Que o mal, ele não tira Deus do trono. But God is so sovereign over evil that God can give meaning and significance even to the worst moments in our lives. Mas Deus é tão soberano que ele consegue trazer significado para os maus que acontecem nas nossas vidas. So I came away from that experience very upset with God. Então eu saí dessa experiência muito irritado com Deus. Even angry with God. Eu estava nervoso com Deus. But I think what I have learned through the Psalms and Job and other places is that God was not absent in that moment. Então o que eu aprendi com Jó, os Salmos e outros textos é que Deus não estava ausente nesse momento. Rather, God was making a decision about my life and her life. E nem que Deus estava tomando uma decisão na minha vida ou na vida dela. God allowed her to die. Deus permitiu que ela morresse. But also, God doesn't relinquish the sense of meaning and significance, that God can give meaning to something in my life, even if it's an evil, even if it's a hurt, a death in my life. God can still give meaning to life because he is sovereign over evil. Então Deus, ainda que tenha acontecido algo mal, Deus consegue trazer significado para esse algo na minha vida, de tão soberano que ele é sobre o mal. So it seems to me the theology of meticulous providence helps us understand that, as you said, God cares, God is involved, and God can still give meaning to our existence and to our lives, even when evil falls upon us, or even when we engage ourselves in the wrong direction here. Então aí entra o que você falou sobre a providência, sobre a what was the term? God can give meaning and significance to our lives. Yeah. Então Deus, ele traz significado para as nossas vidas, mesmo que seja algo ruim, ele consegue trazer significado através da sua graça.
So we could even say something like, in the broadest sense, that God is at work in the world, God is governing the world toward a particular end, toward a goal. Então nós podemos falar que Deus ele está governando o mundo mediante um objetivo. And God is an active agent in bringing that goal into play. E Deus ele está agindo diretamente, trazendo esse objetivo à realidade. And evil is not something that can obstruct what God intends to do. E o mal não é algo que consegue apagar o que Deus quer fazer. God can permit evil, Deus pode permitir o mal, but evil doesn't dictate to God. mas o mal não dita sobre Deus. You know, I think about the cross. The cross looks so evil. When you're standing at the cross, it looks so evil. Eu sempre penso na cruz. Quando você olha para a cruz, quando você olhava para a cruz, ela parecia muito má. And it is. An innocent person died. E uma pessoa inocente morreu. But when we look at the cross, we also see what God was doing in that moment. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós também podemos ver o que Deus estava fazendo naquele momento. And I think that that's kind of the perspective that I want to nurture in my own heart, is that, okay, whatever circumstance I'm in, I have the confidence that God is at work for good in my circumstance. Yeah. Então isso é uma das coisas que eu gosto de nutrir no meu coração. Que não importa o quão ruim seja a situação que eu estou vivendo, Deus está trabalhando para trazer algum bem dessa situação. Perfeito. Maybe I'm talking too much here. Let's keep going. Eu vou sair um pouquinho do tempo que a gente estava aqui. A gente já está indo para o final da live. Tem uns 40 minutos aqui de live. Eu prometi para vocês ser 1 hora, né? Mais ou menos 1 hora. Se quiser traduzir para ele, Gabriel. So now I'll change a little bit the point here, because we're walking to the end of our meeting, of our live. It's been already 40 minutes, and I promised you 1 hour. That's fine. We're good. Thank you. A tese mais conhecida, a dissertação mais conhecida do senhor é a sua dissertação de 1985, né? Onde o senhor argumenta que há uma diferença radical e não uma simples evolução lógica entre a teologia de Armínio e o remonstrantismo, desenvolvido por Lindenbont. Aí tu me quebra, né, meu parceiro? Vou cortar um pouquinho. A primeira parte, acho que é o que eu lembro. So, your most famous dissertation, it was written in 1985. Yeah. Agora, sobre o que é a dissertação? É sobre que há uma diferença radical e não a simples evolução entre a teologia de Armínio e o remonstrantismo. That there was a radical difference between the remonstrantism and Arminianism. Yes. Isso. Desenvolvido principalmente por Lindenbont. It was mainly developed by Lindenbont. Right. Mm-hmm. O senhor chega a dizer que Armínio deveria ser classificado junto com os teólogos da Reforma e Lindenbont junto com o socianismo. So you said that Arminian should be classified together with the Reformed theologians. E quem que é o nome do outro? Lindenbont, que tu acabou de falar. Deveria ser classificado onde? Socianismo. Lindenbont should be classified with the socialism. 40 anos depois dessa tese, o senhor ainda sustenta ela? Há alguns outros... Faz essa pergunta, senão não vou... So, 40 years later, you still support that affirmative? Tendo em vista... That thesis, heaven on mine? Que alguns teólogos consagrados
teceram críticas a ela, como o Stengel e o Mark Ellis. Having on view that some other theologians have criticized and pointed on you Perdão. about Okay. Okay. Ok? Ready to start? Ready for me? Okay. Yep. Yes, I think the general thesis that I defended in my dissertation is still accurate. Então eu acho que aquilo que eu defendi de maneira geral ainda é presente sobre a minha tese. As with anything, some of the details maybe need to be more clarified, or some of the specifics maybe were not as accurate as they could have been. Então, como sempre, alguns, talvez, termos ou algumas palavras poderiam ter sido um pouquinho mais específicas ou melhor explicadas. But the point that classic Arminius himself, is more like the reformers, Luther and Calvin, than he is like Limburg or the remonstrants of the late 17th century Dutch world. I think that's still true. Mas o ponto de que Armínio, ou o arminianismo clássico, ele está muito mais próximo e deveria ser classificado talvez até junto com Calvino e Lutero, que são considerados reformados, esse ponto eu ainda mantenho. And let me illustrate that with a few points. Então eu vou ilustrar isso com alguns pontos. Perfeito. So when it comes to creation and fall, Arminius is much more like Calvin than he is like the remonstrants. Então, quando se trata da queda, Armínio é muito mais próximo de Calvino do que dos remonstrantes. So Arminius believed that Adam was created with original righteousness. The remonstrants did not. Então, Armínio cria que Adão foi criado plenamente bom, os remonstrantes não. Arminius believed that when sin entered the world, Adam was, or humanity was, corrupted in their nature. Armínio cria que quando Adão pecou, sorry the last part? The remonstrants did not believe in corruption of the nature. They believed that Adam lost his integrity or his guidance system, but there was no corruption of the nature. Então, Armínio ele queria que quando Adão caiu em pecado, a sua natureza foi corrompida. Os remonstrantes não criam nisso. When it comes to the work of the Spirit, Arminius believed, like Calvin, that the Spirit is the efficacious or the power that transforms. We are transformed by the Spirit. Então, até sobre as ações do Espírito, Armínio cria muito mais como os calvinistas, os reformados. Deus, ele opera. Yeah. But the remonstrants believed that it was the Word. The Spirit used the Word. It was more of a cognitive change. It wasn't so much a nature character change. It was more of a cognitive change. They learned something and they followed what they learned. So on one side, I'm sorry, I'm going too long. On one side is the Spirit is the power. On the other side, the Word is the power. Então, de um lado tem o poder do Espírito com Armínio, e para os remonstrantes era diferente. Eles criam que isso geraria uma transformação na mente, somente uma metanoia, diferente do que Armínio cria. For Arminius, atonement is penal substitution. For the remonstrants, it's more governmental theory of atonement, which is very different. I didn't hear the first part, sorry. So Arminius believed in penal substitution. That is, that Jesus suffered the penalty of our sin on the cross. And the remonstrants believed more that he was kind of a moral example of what God does to sin, as a kind of a governmental instruction.
Armínio ele cria muito mais numa substituição penal, que Cristo na cruz ele tomou o nosso lugar nos pecados. E os remonstrantes tinham uma visão muito mais de que Jesus ele era não na verdade, mas ele era uma representação, um alvo de moralidade, uma pessoa a qual nós deveríamos nos referenciar. And maybe one last one. Arminius believed in imputed righteousness. The imputed righteousness of Christ is applied to us, whereas the Remonstrants rejected imputed righteousness as a fiction and not real. Então, Armínio ele cria que nós temos imputado, nós temos colocado em nós a retidão de Cristo. Os remonstrantes não criam nisso. So basically, Arminius believed human beings need the empowerment of the Spirit to enable them to believe the gospel and be transformed and saved by the righteousness of Christ. Então, para os demonstrantes, nós tínhamos que receber a revelação pela graça, começar a nos transformar para podermos receber a retidão de Cristo. Whereas the Remonstrants believed that humanity was still basically good, they just needed to learn better. And when they learned better, they did better, and God accepted their obedience as righteousness, and therefore saved. Perdão, eu falei antes, remonstrante era Armínio. E os remonstrantes, eles criam de outra maneira. Eles criam que Deus... can you repeat the last part, please? Yeah, so that Remonstrants believed that God lowered the requirements of the law, you might say, to enable people to achieve them so that they could be saved from their sins. É como se os remonstrantes queriam como se Deus tivesse baixado o nível necessário para receber a retidão de Cristo. And when you see it, I'm sorry, my apology. You can say. When you see it in that way, there is this big chasm between Arminius and the people 100 years later who are Arminians in the Netherlands. And Arminius is much more like Calvin than he is like the others. Então, quando você vê dessa maneira, você vê a lacuna gigante que há entre Armínio e os arminianos que surgiram 100 anos depois. Dessa maneira, então, é possível ver que Armínio ele era muito mais próximo de Calvino do que dos próprios arminianos que vieram depois. Yeah, I don't like naming the Remonstrants. I don't like calling the Remonstrants Arminians. They are more like enlightened rationalists. They're part of the Enlightenment culture and have used their rationalism to understand Christianity. Então, eu não gosto de chamar os remonstrantes de arminianos, porque eles eram mais como se fossem iluminados. Eles se iluminaram pelos ensinos de Armínio, mas não poderiam ser chamados de arminianos. Sometimes the word Arminian is used to name anyone who's not a Calvinist, right? If you're anti-Calvinist, you're an Arminian, right? Então, muitas vezes, o arminianismo, esse termo, é usado para se referir a qualquer um que não é calvinista, mesmo que essa não seja a maneira correta. But I prefer to use the word Arminian to describe those theologians who are advocates for grace and for atonement and for justification, and not something that can be categorized as a part of the Remonstrant. So I think I want a more narrow definition of Arminian. Então, eu gostaria de uma definição mais pontual sobre o que seria ser um arminiano, que é a respeito da teologia da graça, da justificação, e não somente como um calvinista. Yeah, a definition that would include not only Arminius, but maybe John Wesley as well.
that kind of evangelical Arminian? Então, essa definição, ela enquadraria, por exemplo, John Wesley. John 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 Wesley, Mhm. que é uma teologia que englobaria muito mais a teologia dele, e não de uma maneira tão geral. Well, that's a brief description. Go ahead. Pode falar. Eu É, quero passar para o Alcino dar dois dedos, porque, querendo ou não, o que o Hicks falou é uma realidade que muitas vezes afeta nós aqui no contexto Brasil, né? A pessoa se diz arminiana, mas flerta com socianismo, com fineirismo, com um arminianismo popular. Como o senhor pode falar do retrato do Brasil e por que isso acontece, pelo menos em contexto do Brasil? Aí, se o Gabriel quiser especificar e resumir para o Rick. So I will ask to Alcino to give like 2 fingers, because I want him to talk about the Brazilian perspective, about the problem that we have here, like the people that just call themselves Arminianists, but they're like the popular Arminianists. They don't have like the Arminian view. Realmente, aqui no Brasil, a gente tem um problema que é o fato de todo mundo que não é calvinista ser tratado como se fosse arminiano. So here in Brazil, we have like a real problem with it, because normally everyone that is not a Calvinist is called Arminian. Yeah. Arminianist. E às vezes até o que a gente vê são semi-pelagianos sendo tratados como arminianos, dentre outros grupos. So sometimes we see some groups that can be called like the semi-Pelagianists being treated as Arminianists. Mas eu acredito que essa realidade está começando a mudar porque a gente está começando a ter bons materiais sobre arminianismo sendo traduzidos e também sendo escritos em português. So now I think this situation is about to change. It's changing already, because now we're having a big wave of materials being produced and translated to Portuguese. Então a gente não sofre mais da escassez de informação que a gente tinha sobre o arminianismo como era há 20 anos atrás. So nowadays we don't suffer for the lack of material about Arminianism as we had suffered kind of around 20 years ago. E iniciativas como essa que vocês estão tendo aqui nessa página também contribuem, porque hoje em dia só não tem informação sobre o que de fato é o arminianismo quem não quer, que ela está disponível para todo mundo. So that initiation that we have here, it's really good, because nowadays if someone does not understand Arminianism, is because they don't want, because now we have this content. Então, a minha esperança é que as coisas melhorem aí nos próximos anos e esse problema venha diminuindo cada vez mais. So my hope is that this problem will get being reduced over the years to solve this problem. Oh, wonderful! That is good news. I'm grateful that you're at work to help that situation, and thank God for you. Então isso é muito bom. Eu fico muito feliz de ver que você está trabalhando por isso, que vocês têm trabalhado por isso, e que Deus os ajude. Amém. Amém. Já está caminhando para o final, na realidade, né? Pessoal, um pouquinho a compreensão. O Guilherme chegou, ele é um dos administradores aqui da página. Se ele tem só uma perguntinha, e aí a gente já finaliza, né? Enfim, cara, vamos em resumo. Tem alguma questão? Now O Gabriel vai traduzir.
Now we're walking to the end, and I'll just ask Guilherme that he's one of the administrators of this group to give like one question, one finger, Okay. and then we can finish. Boa noite a todos, né? Eu fico muito feliz em ter os dois professores aqui, o professor Wix e o professor Alcino, homens que já contribuíram muito profundamente para o debate teológico, né? Ou precisamente para a própria teologia arminiana em si, né? So I'm really happy to be here, to have you guys here, Teacher Hicks, Teacher Alcino, that are bringing so much knowledge to this topic. E eu realmente me sinto lisonjeado pelo trabalho que o Rubens Samuel tem feito de selecionar grandes teólogos nacionais e internacionais para o trabalho. Mas, para ser mais objetivo, eu gostaria ainda de pontuar sobre o decreto da permissão. Foi falado aqui da concorrência, né, ou do concurso divino, em que todas as coisas existiam. Calma. Para o Gabriel traduzir. So it's really good to have this deepness here, all of you bringing so much content, but I want to point out about... Agora você poderia repetir a sua pergunta, por favor, pausadamente? Então, a pergunta agora, né? Desculpa. Eu queria que o professor Wix, ele nos desse uma abordagem acerca da diferença do decreto de permissão arminiana para a produção do mal e do decreto calvinista. Porque eu entendo que nesse concurso há o decreto de permissão antecedente, que o evento é infalivelmente feito, e o consequente. Me quebra, parceiro. So I want to ask Hicks, Teacher Hicks, about the differences on the permissive... Deu uma travada. About the permissive decrets in the Armenian and the... Repete a última frase aí, decreto... Guilherme. Decreto de permissão antecedente e decreto de permissão consequente. Deus do céu. About the decree, the permissive decree. Como é que fala antecedente? Antecedente? Meu Deus, cara. Yeah. Antecedente e consequente. Não sei se The consequence. Jesus amado, aí tu me quebrou. Calma aí. Cara. Um decreto de permissão antes da consideração do desvio da vontade do indivíduo. Pode ser assim? Pode. Before the divine permission. E um decreto de permissão depois da previsão do desvio da vontade do indivíduo. And the permissive decree after depois do quê? Depois da previsão do ato da vontade desviado do indivíduo. After the provision of the separation from the human. Acho que eu não consegui traduzir bem para ele. Cara, essa me pegou de vez, velho. Ele conseguiu entender um pouquinho? Pergunta até onde ele conseguiu entender. Could you understand like a little bit of the question? I'm really not understanding the question. It's kind of coming piecemeal to me, so I'm not clear. Something about the permission after the decree of permission. What is the question after permission? What? Yes.
E ele só não entendeu o final da pergunta. É sobre qual tipo de decreto? É o decreto de permissão em que primeiro Deus vê, ou seja, Deus prevê o desvio da vontade atual do indivíduo. The last part is the decree permission where God foresees the deviation of the human being. Well, let me try here, okay? Vou tentar aqui. Well, I think we can think about in the moment of creation, God has decided to permit human beings to choose whom they love. Então, acho que a gente poderia pensar dessa maneira. No momento da criação, Deus permitiu que o ser humano escolhesse a quem amar. God is not going to coerce a love. Deus não, Force a love. ele não vai obrigar alguém a amar. Yeah. And so that permission means that human beings can choose to love themselves rather than God. Então, essa permissão quer dizer que Deus vai permitir que o ser humano ame a Deus ou a outra coisa acima dele. And God's divine permission empowers them with that choice. E essa permissão divina, ela empodera o ser humano a ter essa escolha. God created them, God sustains them, and God gives them the power to effect the world. Deus criou, sustentou e deu o poder de sustentar o mundo. God's grace is given. It's God's grace that gives them the permission. Então é a graça divina que lhes dá essa permissão. And that permission is for the sake of authentic relationship, loving relationship. E essa permissão é para a realização do amor permissivo. About the permission. Yeah. So now I want to ask, okay, given that, what is the rest of the question, or is that even getting close to the question that was asked? So let me get some feedback. Então, e era isso que você estava perguntando? Isso está se aproximando do que você queria saber? Sim, está se aproximando. Eu só gostaria de contextualizar só mais uma coisa, para deixar um pouco mais claro. Yeah, that's getting closer. I just want to point one more thing out. Sure. Yeah. É que no decreto de permissão calvinista, Deus ele não prevê nada. Ele deixa o homem em uma circunstância compatibilista em que ele infalivelmente pecará, como Adão. So, in the Calvinist perspective, the permission of God kind of does not exist. Agora continua, por favor. Yeah, I think E a última parte? Ele vai falar. in Reformed theology, sometimes they will talk about divine permission, but it's always in the sense that God allows a secondary agent to act. But what we have to remember in Reformed theology, that even when a secondary agent acts, the primary causation of every act is God. Então, na teologia reformada, dificilmente eles vão falar sobre permissão. Mas quando fala-se de permissão, fala-se da permissão através de um segundo indivíduo agir. E esse segundo indivíduo agindo é sempre pelo decreto divino. So God is always the cause, the real cause of everything that happens in the world. God may use secondary causes, but those secondary causes do not have any independent power, or that they are themselves the fruit of the primary cause.
Então Deus, no calvinismo, ele sempre vai ser a causa das coisas. Ele pode dar a permissão dessas causas secundárias acontecerem, sim, mas ainda com essa permissão, isso não vai alterar o que Deus, já sendo a causa primária, ordenou. And even Calvin himself admitted this, that he talks about secondary causes, but then he was in divine permission, but then he's able to say, well, it's not really permission, because ultimately God is doing it. Então, até Calvino, quando ele fala sobre isso, ele admite, ele fala que não existe bem uma permissão para essas causas secundárias, mas que é Deus agindo como causa primária. Did that get to the question? Yeah. Isso respondeu a pergunta? Era isso que você gostaria de saber? Era isso, sim. A pergunta foi feita pensando na confusão. No. It's an important question. Na confusão. It's a very important question. Yeah. É uma pergunta muito importante. Perfeito, gente. Porque, assim, só um minuto, Rubem. Só para dizer a razão do porquê da pergunta. Porque quando a gente fala da providência divina em Armínio, parece que a compreensão de decreto de permissão se assemelha com o calvinista, né? E quando falamos de decreto de permissão, as pessoas confundem os dois decretos de permissão, né? Como se eles fossem a mesma via de compreensão. So the reason behind that question is because when we talk about the divine decree, about permission decree, Yeah. A Okay. lot of people create a confusion on these two terms and kind of see it in the same way, even though they're completely different. Right. When Reformed theology talks about the decree to permit, that is an important point to ask about. What do you mean the decree to permit? Because really God has already decreed all things, and a decree to permit is not a decree to permit is not a good use of the word permit, because God is still going to do this. This is something God does. Então, isso é uma pergunta muito importante de ser feita, porque na teologia reformada, quando se fala que Deus ele decreta uma permissão, não é que ele realmente permite algo, porque na verdade ele já decretou aquele algo. O Alcino tem 2 dedos de consideração? A gente já está... Eu acho que ele já definiu bem a distinção entre as duas questões. Não teria muito a acrescentar, não. So Alcino, he thinks you defined it pretty well. It's well considered, so he don't have another point to make. Então, para cumprir o horário com vocês, né? Isso já são, aqui no Brasil já é 8h15, né? Se quiser traduzir, Gabriel pode traduzir essa parte. A gente já vai se encaminhando para o final. Muito prazer em ter vocês dois aqui, o Rix, o Alcino. So, going to the end to fulfill the promise that we had about That's timing. all right. That's fine. It's a big pleasure to have you two guys here, Higgs, Alcino. A gente, como o Guilherme falou anteriormente a mim, né, a gente tem um apreço muito por vocês, né, particularmente, né, de ler as obras de vocês, acompanha o trabalho de vocês, então é uma honra tê-los conosco. So as Guilherme has said before, it's a real pleasure to have you guys here, because we have read your content, we have read your writings, and it's really good to have you guys here. It's a pleasure. Well, thank you very much. It's been my honor to be here with you and to talk with you. I thank you for what you are doing, and may God bless your ministry in every way. Amen. Então é muito bom. É um prazer para mim estar aqui. É muito bom ver o que vocês têm feito, ver
É um prazer ver o que vocês estão fazendo. Então, é muito bom estar aqui. Eu agradeço muito. Graças a Deus, sim. Muito Graças a Deus. Que Deus abençoe o ministério de vocês. Amém. Alcino tem uma palavra final, consideração final. Eu só queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizá-los pela iniciativa de divulgação da teologia arminiana. So I would just say that it's a pleasure to be here. I'm happy to see what you guys doing, and it's a good thing that you're doing with the Armenian theology, with the divulgation of that. E agradecer também pela oportunidade de conhecer o Rix, ainda que de forma virtual, mas é uma pessoa também que a gente acompanha, já li alguns trabalhos dele, então é uma honra para mim também conhecê-lo. And I will also thank Hicks because we have read about you. It's a pleasure to meet you, and it's really good to be here with you. Mi amor. Yeah. The honor, right? Honor, right? My honor. Estou honrado. Isso. E agradecer pelo convite e dizer que o trabalho que vocês têm feito tem sido muito importante, que vocês sigam em frente e se mantenham firmes aí, porque com certeza vocês vão colher frutos. E a teologia brasileira vai colher os frutos do trabalho de vocês. So the Brazilian theology will sure receive the fruits of your work, and keep going, keep with the work. You guys are going great. Amen. Espero que seja o primeiro de muitos encontros. We hope it's the first of many encounters. That would be wonderful. Isso seria maravilhoso. Muito obrigado. É com isso, com o pessoal que está assistindo. Também muito obrigado a vocês que acompanharam aqui. A gente vai procurar deixar essa live salva no Instagram para sempre servir de consulta. Fiquem na paz, meus irmãos. Muito obrigado. Eu vou estar encerrando aqui a chamada. Então, se cair de vez, é por causa disso. So we will end it for everyone. I'll try to save this live so everyone will be able to see it later on our Instagram. See you guys. All right. Thank you. Amém. Deus abençoe a todos. Go with Amém. God. Com Deus.